Olá, alunos, eu sou o professor Manassias e nossa aula de hoje é sobre matemática. O nosso assunto de matemática hoje é potenciação de números inteiros. Veja só o seguinte: o que é uma potência? É uma multiplicação de fatores, né? Mas antes de eu explicar a multiplicação de fatores, eu quero que vocês conheçam algumas características da potência. Por exemplo, nós temos aqui uma potência. A potência ela é formada por duas partes: a base, que é esse número maior, né? E o expoente, que é esse número aqui que está acima dele, um pouco à direita, né? O número superior um pouco à direita. O que é que significa? A base é o número que vai repetir na potência. E o expoente indica quantas vezes aquela base é repetida na potência. Então, por exemplo, se é 5, expoente 3, então eu vou repetir o 5 3 vezes. Se eu multiplicar 5 vezes 5 vai dar 25. 25 vezes 5 igual a 125. Os três números que eu repeti aqui são os fatores que vão se multiplicar e o 125 é o resultado daquela potência, tá certo? Veja só, agora aqui eu tenho, determine a potência, os fatores e o resultado. Dentro de uma potência, do início até o final, nós temos a potência, os fatores e o resultado. E obtendo pelo menos dois deles, nós podemos descobrir quem é o terceiro. Por exemplo, letra A, eu tenho 6 ao cubo, ou 6 expoente 3, que na verdade nos fatores é o 6 multiplicado 3 vezes por ele mesmo. Então, no caso, eu teria 6 vezes 6, que é igual a 16. 16 vezes, 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6 igual a 216, né? 216. Agora que eu tenho letra B. Observe, ó, eu tinha a potência, tinha os fatores e não tinha o resultado. Então eu acrescentei o resultado. Agora na letra B eu tenho a potência e tenho o resultado. Eu não tenho os fatores. Então o que é que isso significa? Se é 5 expoente 4, então significa que é o 5 4 vezes. Então é 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, que é igual a 600. Desculpa, não é o 4. É o 5, desculpa. Aqui com o meu. 5, 4 vezes. É 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Confira comigo. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5 igual a 625. Tá certo? Agora aqui o caso da letra C. Observe que nós temos os fatores, temos o resultado, mas nós não temos a potência. Mas ainda é fácil. Você só observa aqui os fatores. Ó. Qual o número que aparece? O 4. Então o 4 é a base. Quantas vezes o 4 apareceu? Ele apareceu 4 vezes. Então o expoente é 4. Tá certo? E aí, no caso, multiplicando o 4 4 vezes, 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64, 64 vezes 4 igual a 256, né? Agora aqui nós temos o seguinte, primeiro caso, né? Temos dois casos aqui em relação às potências. Nós temos, primeiro caso, das potências de números inteiros, nós temos o caso do expoente par. O que é que significa? Que a potência é um número positivo. Tanto faz ser ela iniciar com mais ou ela iniciar com menos, dentro do parêntese, mas se o expoente de fora for par, sempre vai ser positivo. Então vamos observar aqui. Mais 2 elevado à quarta potência. Então vamos repetir com parênteses conforme está. Mais 2 vezes. Mais 2 vezes. Mais 2 vezes. Mais 2. Então nós temos mais com mais dá mais com mais dá mais e mais com mais dá mais. Então sempre vai dar um número positivo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então deu mais 16. Aqui, no caso da letra B, vamos repetir o parêntese todo. No caso vai ser menos 4 vezes, é o menos 2 elevado à quarta potência. Então é menos 2 4 vezes. Menos 2 vezes menos 2. Menos 2. E menos 2. Muito bem. Vezes
menos 2. Então, nós temos menos 2 4 vezes. Aí, vamos aplicar a regra de sinais com parênteses. Menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos. E menos com menos dá mais. 16. Então, no caso, toda vez que for par, o expoente é par, tanto faz ser positivo como negativo, todas as respostas sempre vão dar positivas, tá certo? Agora aqui, segundo caso, das potências de números inteiros com expoente ímpar. Nesse caso, o que é que se diz? A potência tem o sinal da base. Como assim? Se o expoente é ímpar e o expoente que está no início, o sinal que está no início, ele é o mesmo sinal do final da resposta. Então vamos conferir. Mais 2, né, elevado aqui na potência. Então eu tenho mais 2 vezes mais 2 vezes mais 2 vezes mais 2 vezes mais 2. Então 5 vezes. Mais com mais dá mais, mais com mais dá mais, mais com mais dá mais, mais com mais dá mais. Então era positivo, continuou positivo. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. Aqui, embaixo. Menos 2 elevado à quinta potência. Então eu tenho menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Então, o menos 2 5 vezes. Aí eu tenho menos com menos dá mais com menos dá menos com menos dá mais com menos dá menos. Aí, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. Então, observe, toda vez que o expoente é ímpar, o sinal que está na primeira base é igual ao sinal do final. Aqui, ó, é menos lá na primeira base, então é menos lá no final, no resultado, tá certo? Muito bem, alunos, dando continuidade na nossa aula, vamos passar agora para a nossa atividade. Veja bem, a nossa atividade hoje já é relacionada à potenciação de números inteiros. Por exemplo, determine a potência, os fatores e o resultado. Né? Observe aqui que tem um exemplo aqui de potência, de fatores e de resultado. Em cada uma dessas alternativas está faltando um. No caso da letra A está faltando o resultado, na letra B está faltando os fatores e na letra C está faltando a potência. Então veja bem, eu tenho na letra A 4 ao cubo significa o 4 vezes, 3 vezes. Aí você vai dizer 4 vezes 4 vai dar 16, 16 vezes 4 para você poder aplicar o resultado, tá certo? Aí na letra B você tem a potência que é 6 expoente 4, então você tem que determinar quantas vezes um número vai aparecer aqui, ó, para dar 1296, tá certo? Aí, letra C, ó, isso aqui é multiplicando, é tanto vezes tanto, vezes tanto, vezes tanto, né? Mas tá fácil, só em olhar aqui você já sabe qual é o número que repete e sabe quantas vezes vai ser repetido. Letra C, agora você tem falta a potência, então você tem aqui o 3, 5 vezes para dar 243. 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81, 81 vezes 3 dá 243. Então, só pelos fatores você já sabe qual é o número que se repete e quantas vezes ele se repete, tá certo? Para poder formar a potência aqui. Agora vamos passar para o primeiro caso das potências de números inteiros. No caso, quando nós temos o expoente par. Então, você já sabe, quando o expoente é par, já está dizendo aqui, ó, qual é a resposta, como vai ser o resultado lá no final, né? Será positivo ou negativo. Aí você vai determinar, no caso você vai distribuir 4 parênteses com mais 3, e depois vai multiplicar e colocar o resultado. Letra B, da mesma forma, você vai colocar menos 3 4 vezes, multiplicar pelo outro e colocar o resultado. Lembrando que esses dois resultados têm que dar o mesmo sinal e o mesmo número, tá certo? Aqui, segundo caso das potências de números inteiros com expoente ímpar. Aí já está dizendo aqui a regra, ó, a potência tem o sinal da base, né? Então o que acontece? Você vai pegar o 3, vai repetir ele aqui com o expoente e com o sinal. Vai repetir ele 5 vezes, vai calcular e colocar o resultado. Tem até um exemplo bem prático já determinando como é que você vai fazer. Aí na letra B, da mesma forma. Repete o menos 3 dentro de parênteses 5 vezes, multiplica para encontrar o resultado e depois é só aplicar a questão do sinal. Veja bem. Então você já sabe. Um detalhe, um deles vai dar positivo, o outro vai dar negativo. Tá certo?